Abençoa, Senhor, as nossas almas que precisam constantemente do fortalecimento espiritual advindo das Tuas palavras. Essa é uma oportunidade renovada de receber os esclarecimentos divinos que nos proporcione a educação da nossa maneira de ser. À maneira de um aluno da escola tradicional que precisa estudar e refletir para fazer os exercícios de fixação e comprovar o seu aprendizado, nós também temos que ter os mesmos cuidados para que os teus ensinamentos se solidifiquem em nosso interior. Essa riqueza espiritual não pode ser um talento escondido, mas sim multiplicado. Nos ajude, Senhor, a termos o entendimento que movimente os nossos sentimentos e consigamos transferir para as nossas atividades simples ou complexas os teus exemplos. Jesus, que as suas lições perenes de simplicidade e humildade sejam acolhidas em nossos corações e que nos esforcemos para fazermos delas uma prática natural que se incorpore ao nosso viver através da nossa percepção e vontade. Abençoa, Senhor, os nossos propósitos. Obrigada, Senhor, e assim seja. Ao sol da verdade. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus, João, capítulo 16, versículo 13. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam na frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar saliência política ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal, igrejas ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevamos a questão 799 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito a nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e também educação. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar de um tema que tem se tornado e já é corriqueiro, fácil de ser falado, por assim dizer, para muitos. Falar sobre a vida alheia. Mas não no sentido comum que nós vemos no mundo. A ideia de falarmos hoje é exatamente não tratar da vida alheia, mas vasculhar um pouco as razões pelas quais nós não estamos acostumados a cuidar da nossa própria vida e acabamos nos dedicando muito à vida alheia, nos ocupando, criticando e julgando, por assim dizer.
Então, essa ideia de preferir ver o mal em outro e não observar na gente mesmo já é algo muito comum e que faz parte, obviamente, aí, segundo os mais estudiosos, de todo um arcabouço antigo, que é exatamente o de olhar para fora e não prestar atenção em si mesmo, não observar suas próprias limitações, suas próprias fraquezas. Então é muito mais fácil nós observarmos isso nos outros do que em nós mesmos. Às vezes estamos carregando aquilo de maneira muito intensa. E aí, claro, criamos aí as adjetivações diferentes, né, para as pessoas. Dizemos que elas são terríveis, são cruéis, são más, são violentas. E quando é conosco, nós sempre colocamos os chamados panos quentes na maneira de nos analisar. Mas é porque não nos analisamos, não nos observamos de verdade. Se fosse possível colocarmos-nos no lugar de outra pessoa, ou vivêssemos como num desses programas de televisão que filmam as vidas das pessoas, se nós pudéssemos nos assistir, talvez entendêssemos quanto ainda somos violentos, duros, rebeldes, malévolos em muitos das nossas afazeres e de nossas falas. Então, a proposta efetiva é, primeiramente, se colocar no lugar, de enxergar-se de verdade naquela condição, para que possa, então, começar a analisar. Porque simplesmente dizer assim, eu estou analisando o mundo ao meu redor, é porque eu não me analiso. E de fato eu não me analiso, eu não me olho, eu não me observo. E aí essa ausência, muito recomendada por Santo Agostinho, por exemplo, quando fala, né, no Livro dos Espíritos, do mecanismo adotado por ele para poder encontrar essas falhas em si mesmo, que não é outra senão analisando o seu dia, analisando suas respostas, analisando as falas, os pensamentos, os sentimentos nesse mesmo sentido. Então, quando estamos ainda observando as pessoas, traz-nos o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma série de recomendações muito bem organizadas por Kardec ali, e que deixa bem claro que não é termos conivência, porque muita gente fala, então eu vou fechar meus olhos para a maledicência, para os erros alheios. Não, fechar os olhos por si só seria conveniência. Nós vamos deixar, então, seria uma conivência, deixar acontecer e nada fazer, ou nada pensar, ou nada crescer com o erro alheio. Então, nesse sentido, é necessário reprimir o mal. Muitas vezes é uma obrigação. Os pais têm a obrigação de reprimir o mal que está ali nascendo naquela árvore. Não vamos tratar da forma aqui, mas é uma tarefa fundamental da parte deles. Como um espírito coletivo, social, os nossos gestos, nossas atitudes terminam sendo também espécie de professoras para as pessoas que estão ao nosso redor. Então nós não podemos ser coniventes com o mal do mundo, uma vez que o objetivo é realmente reprimi-los. Jesus o fez. Quantas vezes o fez? Quando percebia a maledicência dos fariseus, ou quando percebia os excessos de materialidade, ou quando mesmo, até com os próprios apóstolos, quando discutiam quem era o maior no reino dos céus, a forma como Jesus intervinha, embora cheio de doçura e amor, era reprimindo o mal que havia neles. E quantas vezes não foi mais enérgico, como quando Pedro, em dois momentos ali que envolvem inclusive o aspecto mediúnico, em que Pedro é inspirado pelo alto e fala que Jesus é o Cristo de Deus, ali foi inspirado. Mas logo depois, quando ele menciona o medo, o receio do que vinha pela frente, em termos das provações que Jesus passaria, das situações que ele vivenciaria, Pedro já recua e já diz, não, nada disso vai acontecer. E aí Jesus então o reprime, porque percebe ali uma oportunidade de uma influência externa que estava tomando conta dele. Então, nesse sentido, extirpar ou arrancar o mal da sociedade é uma tarefa de todos nós. Então não é fechar os olhos. Agora, o como e o quando é que o Evangelho segundo o Espiritismo trata de maneira muito dedicada, porque muitas vezes nós não queremos reprimir o mal, queremos reprimir o malfeitor. E aí desacreditamos as pessoas, maltratamos as pessoas publicamente. Falamos, ainda que seja num grupamento pequeno, naquele modelo que não se permite externar. E aí aquilo que Immanuel Kant já mencionava quando dizia, se você não pode contar o que está fazendo sozinho, então não o faça. Porque provavelmente nesse critério será aquele momento de constrangimento
em que nós vimos, por exemplo, no livro Paulo e Estevão, quantas vezes muitos dos seguidores, dos cristãos, que já conheciam essas realidades de não julgar para não ser julgados, faziam julgamentos muito violentos sobre Paulo de Tarso, ainda à época Saulo, mas quando já na fase de transição da sua conversão, nós percebemos ali algumas reuniões em que havia, na verdade, um constrangimento, porque estavam falando efetivamente dele, de tudo que ele havia feito, das maldades que havia cometido em nome da lei. E de repente, quando Paulo estava presente, era notório o constrangimento, o receio. Mas Paulo humildemente aceitava todas aquelas reprimendas porque sabia do seu passado e entendia a sua proposta para o futuro. Mas ele analisou-se, observou-se, verificou de fato aonde estavam as arestas, os erros e aonde que podia haver preenchimento e mudança. Se nem todos nós fazemos isso, é como se estivéssemos criticando uma criança por ser criança. E isso é muito natural. Muitas vezes nós, os que são pais, inclusive, passam pela experiência. Às vezes demandam uma maturidade dos filhos que ela não é nem física, biológica e nem espiritualmente naquele momento razoável ou em condições que ele o faça. Então não há como você julgar uma criança por atos de criança como se estivesse julgando um adulto, porque não o é. Agora, Paulo entendeu, na sua proposta de vida, que ele estava se tornando um adulto. Quando era menino, fazia coisas de menino, como ele mesmo diz. Quando era, ao se tornar adulto, passaria, na verdade, a viver as coisas da madureza. E quando não se faz isso? Será que nós somos os autores para podermos, então, desacreditar, maltratar, achincalhar com essas pessoas? O mundo de hoje nos permite uma internet muito pulsante e que é, no final das contas, terra de ninguém, em que todos adentram pela rede e falam. Primeiro porque não tem ao seu redor a possibilidade de encontrar com aquelas pessoas. Então se debruçam em fazê-lo. E no final das contas, acabam tendo assim uma espécie de momento ou de situação do mundo em que pode-se falar tudo sem ao menos checar, saber da realidade. Então nós percebemos em quantos livros, em quantas obras, histórias que nos falam exatamente sobre isso. No livro Jesus no Lar, temos ali a belíssima história de que um grande sábio estava com o seu aprendiz que vinha reclamando das pessoas e o sábio então sai com ele às ruas para poder então fazer um passeio. E quando passam por um primeiro, um homem revoltadíssimo, gritando, falando maledicências para todo mundo, e eles o acompanham depois e percebem que ele tinha dores estomacais fortíssimas, estava realmente numa condição muito dura. Posteriormente encontram um senhor que os olha com um certo desprezo, uma certa superioridade, um certo rancor, e vão atrás dele. Quando chegam mais à frente, descobrem que ele, na verdade, havia acabado de perder uma filha e que a filha estava sendo velada em casa. E num outro momento, vão então a uma praça e ali percebem uma pessoa fazendo atrocidades públicas e depois, aos poucos, descobrem então que se tratava de uma pessoa que tinha problemas mentais naquela situação. Então, essa é uma das histórias que Jesus contou aos seus apóstolos pela narrativa de Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, para nos mostrar com clareza, tentando exemplificar aquilo que ele vinha dizendo quando já falava: não julgueis para que não sejam julgados, ou para que não sejais julgados. Porque, no final das contas, não é não julgar de fechar os olhos, como falamos aqui, mas é construir essa autoridade para poder julgar. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, no capítulo 10, repito, uma frase belíssima, exatamente nesse item em que trata do argueiro e da trave. Lá, Kardec menciona que a autoridade da censura está na razão da autoridade moral da pessoa. Então, quanto mais autorizado eu estou, moralmente falando, mais em condições de julgar eu também estou. Agora vejam, Jesus, que tinha total condição moral para julgar, não fez os julgamentos que nós entendemos ser julgamentos de verdade. Então, quando levou a mulher que havia se equivocado, por exemplo, à praça, naquele momento em que ele estava na praça, e essa mulher que havia sim cometido um engano no seu próprio casamento, naquela hora em que a lei dizia que era para apedrejá-la, embora tenha passado aquele momento em que Jesus questiona, é aquele que não tiver pecado então que atire a primeira pedra, na sequência ele, moralmente apto a realizar o julgamento,
Segundo o professor Huberto Holden, né, nessa hora, ele era o único juiz, efetivamente juiz, em toda a existência humana, o único capaz de julgar pessoa a pessoa. Ele não o faz como nós imaginamos que era a forma de fazer, criticando, jogando na cara, fazendo aquilo que muitas vezes nós fazemos no nosso critério de julgamento. Jesus simplesmente pergunta: alguém aqui te condenou? Não. Então, mulher, vá e não peques mais. Então veja, a oportunidade do amadurecimento, quando poderia estar ali. Mas você, né? Eu já sei o que você fez, eu te conheço de outras oportunidades. Jesus não olhou para trás, Jesus estava olhando para frente. Jesus olhava naquele critério do semeador, que semeia com esperança, que sabe que há uma possibilidade de alteração em todos nós, em todos nós. E quando eu digo em todos nós, em nós também. Aqui começa a avaliação daquilo que efetivamente somos. De pararmos de observar ao redor, criticando as pessoas pelo que elas não estão fazendo ou pela forma equivocada no nosso entendimento, e aí colocarmos-nos no lugar e imaginarmos por que razão ela faz assim ainda? Por ignorância, por brutalidade, por dureza de coração, e mais importante do que não fazer, né, é na verdade olhar se nós também não estamos fazendo a nossa forma, ao nosso jeito. E aí, claro, colocando sempre aquela perspectiva de transformarmos-nos, observando também o outro. Então, essa ideia da autoridade para censura é algo que vai aos poucos sendo construído. O grande problema é que muitos de nós ainda não estamos maduros ou com autoridade suficiente para podermos julgar. E aí julgamos atabalhoadamente, né? Fazemos julgamentos precipitados, denegrimos a imagem das pessoas, pública ou ainda que seja com um grupinho. Não, eu vou contar só para tal pessoa, vou falar só com tal pessoa. Qual é o objetivo da fala? Passando por aquele critério, famoso critério, né, que se mencionava, atribuído inclusive a Sócrates, né, da verdade, da necessidade, da utilidade daquilo ali. Então, se não for verdadeiro, necessário e útil, qual o objetivo da fala em si? Se for para aprendizado, mencionar os erros e trabalhar para que possa se pensar, inclusive, como nós fazemos. Muitas vezes as pessoas estão aí criticando e julgando irmãos que ainda se dedicam ao furto, por exemplo, ao roubo. Por óbvio, é preciso sim reprimenda? Sim, é preciso. E o mundo oferece, na verdade, recursos para isso, a justiça divina também oferece recursos para isso. Mas quando julgamos as pessoas simplesmente pelo fato de desacreditá-las, desaboná-las pelo que estão fazendo, nós nos esquecemos quando nós roubamos o tempo das pessoas também. Roubamos a esperança das pessoas também, quando colocamos e fazemos julgamentos na cara e deformamos situações. Nós, quando estamos, às vezes, roubando oportunidades das pessoas, roubando a expectativa de melhoria das pessoas nas nossas conversas, muitas vezes funestas. Então, por questões como essa, a gente consegue imaginarmos-nos. Será que eu também não estou fazendo? Agora, imaginar um espírito superior nos observando, um espírito puro nos observando, dificilmente ele vai estar fazendo uma rodinha de fofoca no mundo superior, conversando sobre nós. Provavelmente vai estar vindo ao encontro, fazendo o que pode para que possamos nós também reprimirmos esse mal em cada um de nós. E ao invés de nos jogar na cara ou criticar publicamente, denegrindo a nossa situação, provavelmente estará aí procurando recursos espirituais e materiais para tentar nos colocar no caminho. Então, essa ideia de colocar-se no lugar não se trata só de empatia. Vejo que empatia é uma palavra muito comum hoje, inclusive muito usada. Mas não se trata simplesmente de ser empático. É necessário vivermos como o bom samaritano fez, com compaixão, movido de íntima compaixão. Porque nessa hora, nós não só nos colocamos no lugar, mas nós sentimos o que a pessoa sente e mais, sentimos a necessidade de amparo. Então aquela pessoa que estava lá na parábola do bom samaritano, deitada, perdida, sem roupa, sem condição de ser identificada, certamente é um irmão, uma alma que gostaria muito de ser socorrido. Que estava lá perdido, sem ninguém ao redor, havia sido despojado de todas as suas coisas, levado tudo embora pelos males da vida, ou na figura da ideia dos ladrões que roubaram e levaram tudo. Quando pessoas que nós conhecemos estão nessa condição, não basta apenas nos colocarmos no lugar. Porque quem apenas observa
Nós temos as opções, como a própria parábola nos ensina. Aquele que passa de largo, não olha, ainda está insensível àquelas questões. É impossível sentir algo nesse sentido. É a etapa de vida em que está. Posteriormente, quando apenas observamos, começamos aí a ter aquele primeiro sentimento talvez de dó, que não é na verdade o sentimento a ser buscado, porque ele olha, sente dó e vai em frente. Quando nós começamos a ter esse senso de empatia, colocamos-nos então no lugar do outro. E aí sentimos, né? Sentimos desconforto, queremos auxiliar. Ou quando percebemos aquela pessoa, e aqui eu estou falando de pessoas que estão em situação difícil, mas eu digo espiritualmente pessoas em situação difícil, pensemos naquela pessoa que ainda comete o mal, que deliberadamente ainda maltrata, destrói vidas, faz coisas do gênero. Quando nós nos colocamos no lugar dessas pessoas, nós começamos a compreender de verdade o que foi que a levou até ali. Muitas vezes sentimentos de ódio, vingança, e quantas vezes também o mau uso das próprias faculdades morais, mentais, de outras existências que vêm se assomando e vão jogar nessa oportunidade de vida uma chance de melhoria e não aproveitam. Então, colocando-nos no lugar e pensando em todo esse critério, nós começamos então a entender e sentir um pouco mais, não justificando, dizendo, então porque ele sofreu, então agora ele tem o direito de fazer. Não, porque a todos nós é dado, na verdade, um fardo, uma cruz, compatível com as nossas condições de suportá-la. Então não é essa justificativa, mas de outra forma, é importante nós nos sentirmos no lugar. Mas o último estágio, a última forma de nós, na verdade, não só nos colocarmos empaticamente no lugar da pessoa, é começarmos a nutrir o sentimento de compaixão. Porque não só eu sentirei o que está passando, como eu desejarei imensamente que alguém me ajude. E se sou eu que estou do outro lado em condição de ajudar, então eu ajudo. Mas ajudo verdadeiramente. Eu me entrego como o bom samaritano fez. Ele não foi simplesmente lá e deixou um remedinho e foi embora. Ele não passou o remédio simplesmente, falou, Deus me livre, vou andar que eu não conheço essa pessoa. Ele cuidou, ele colocou o azeite, ele limpou aquelas feridas, ele fez tudo o que podia, conduziu e carregou essa pessoa até ela ter condições, deixou-a numa hospedagem e fez ainda mais o plus que Jesus nos convida. Quitou tudo o que ela devia e comprometeu-se a voltar. Não apenas foi lá, ajudou e foi embora. Ajudou, foi, mas voltou, porque se tornou alguém alvo dessa compaixão. Então, que percebamos que a compaixão é um tanto mais, é um passo à frente nesse sentido. Não é simplesmente colocar-se no lugar, não é passar de largo e nem tampouco ficar observando com mera dó. É no sentido de se entregar a um espírito de doação que está muito associado a esse capítulo 10. Então, não julgais para não ser julgados, não é não ter opinião a respeito das coisas, precisamos tê-la. Não é simplesmente fechar os olhos e dizer, eu não tenho opinião sobre isso. Sabemos quando algo está errado, quando está certo, quando precisa ser trabalhado. Como diz Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Essa maturidade de identificar o que me convém ou o que convém ao outro, ao mundo, é algo que vamos aprendendo aos poucos. Então, sim, devemos ter uma opinião a respeito, mas o sábio sabe julgar. O homem comum, a turba que acompanhava Jesus, ainda não sabia. Não temos maturidade ainda, muitas das situações, para julgar as pessoas. Porque estamos atrelados ao nosso pensamento de olho por olho e dente por dente. Ou estamos atrelados, na verdade, às nossas formas de enxergar a vida, entendendo que o que é certo para mim é certo para todo mundo. Aquela ética individual que não existe mais. Hoje nós trabalhamos com um conteúdo de ética coletiva que nos permite vivermos felizes, de uma maneira que o que eu faço implica na sua vida e o que você faz implica na minha vida também. Não é só, pegando como um exemplo bem simplório, quando nós moramos sozinhos numa casa, fazemos como queremos. Deixamos a louça suja se queremos, deixamos a televisão alta se queremos, ouvimos som, deixamos uma toalha em cima da cama se quisermos. Mas quando temos alguém morando conosco, essas regras se relativizam. E em vez de, na verdade, observar-nos com aquele olhar de crítica, falar, nossa, ele ainda faz essas coisas, por que não, na verdade, criar uma estrutura em que possamos conviver de maneira feliz, ou pelo menos que possamos nos ajustar? Aqueles que ainda furarem essas regras
Óbvio, serão penalizados de acordo com as leis humanas, com as leis divinas, nas condições em que forem necessárias. Mas muito mais do que isso é o nosso critério. A conversa de hoje trata de julgarmos. Seremos nós capazes de julgar efetivamente com sabedoria, ajudando a pessoa a transformar-se, ou permaneceremos ainda passando de largo, fingindo que não é conosco, ou sentindo dó, ou meramente nos colocando no lugar, entendendo, ele é assim mesmo, mas deixa. Ou tendo condições de ajudar, será que não seremos capazes de fazê-lo? Então, uma breve maneira com que nós vimos o próprio Evangelho nos esclarecer sobre esse assunto está no finalzinho do capítulo 10, e já trouxe aqui em algumas ocasiões uma menção sobre isso, quando São Luís, é questionado exatamente sobre como proceder nessas questões. E ele então, de forma muito lúcida, na primeira pergunta, ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o próximo? E aqui é onde ele responde, falando que é preciso analisar se é feito com moderação e com um fim útil. Então a reprimenda, seja ela em razão da própria pessoa ou em relação a tratar isso com outras pessoas, é preciso verificar qual o objetivo, qual é o fim. Será que tem maldade por trás desse comentário? Será que tem maledicência, o objetivo de denegrir a imagem? Ou será que estamos realmente com uma proposta de verificar o que pode ser feito para poder auxiliar a pessoa, ou até nós mesmos? Imaginarmos que já fizemos daquela maneira ou ainda procedemos daquela forma, de maneira clara, lúcida, nos enxergando como realmente somos. Então esse é o primeiro recado de São Luís. A segunda pergunta, será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas? Quer dizer, será que é repreensível olhar o mal no outro se eu não vou divulgar, se ele não vai aparecer? Quer dizer, se isso não vai acontecer nada, tem algum problema eu enxergar isso? Então, São Luís, de forma clara, também diz, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Porque também viver naquele mundo, chamado mundo de Poliana, né, que tudo é bom, tudo é joia, tudo está certo, tudo é perfeito, sendo assim, nós nunca vamos reprimir o mal e nunca vamos conseguir estruturar o chamado mundo regenerado, mundo feliz. Isso depende de escolhas, de atitude. Já falamos sobre isso aqui em outra oportunidade. Não é, na verdade, o mundo de regeneração e o mundo feliz não vai aparecer. Ele vai ser construído à base de escolhas que vão nos fazer, às vezes, sofrer, escolher certo, escolher errado, mas bem intuídos e seguindo verdadeiramente os nossos preceitos mais alicerçados na moral cristã, fatalmente nós vamos conseguir reprimir esses males. Então, nessa proposta, São Luís ainda menciona, né, que a malevolência, né, o sentimento de malevolência e da alegria de apanhar os outros em erro é que nos faz cair no engano. Então, é preciso efetivamente, o objetivo final é estudar as situações e evitar em si o que se censura nos outros. Então, essa alegria que nós sentimos muitas vezes de pegar os outros em erro, de dizer aí, ó, tá vendo? É exatamente porque não nos coloca ali com a obrigação de sermos melhores. Porque quando percebemos no outro que um outro que está se esforçando, e aí vamos à figura do argueiro e da trave, que muito bem feita a análise, Emmanuel, no livro Fonte Viva, na mensagem 113, Busquemos o Melhor, faz uma análise absolutamente delicada sobre cada um de nós. Quando ali ele diz que muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos, o argueiro é uma espécie de cisco, não é, pessoal? Não vamos entrar nesse detalhe aqui agora da simbologia do argueiro, mas é uma espécie de cisco. Muitas vezes o homem que traz o argueiro num dos olhos traz igualmente consigo os pés sangrando. Então essas figuras que estão às vezes só com o argueiro no olho estão vindo de uma luta intensa para tornarem-se melhores. Mas é óbvio que ainda carregam mazelas consigo. Lembremos de Félix, no Mundo Maior, em que André Luiz mostra um ser que do início ao fim do livro parece um espírito assim, alcançando trabalhos de pureza que nós estamos longe de alcançar, e ele no final das contas mostrava-se ali um espírito que muito avançou, mas que carregava consigo um endividamento imenso relacionado àquele grupo familiar com quem ele ia trabalhar, inclusive reencarnando, mostrando aí que ainda era um espírito que tinha provas, que tinha expiações para poder enfrentar. Então, todas essas figuras que têm apenas só
o argueiro no olho e que nós, ainda cheios de dívidas e complicações interiores, temos uma trave que nos impede de olhar tudo, conseguimos enxergar aquele argueiro, aquele pequeno detalhe e maltratamos, malbaratamos, temos prazer em ver pessoas que estão se esforçando caindo. Um dia seremos nós, num esforço intenso e profundo, também cairmos. E as pessoas vão nos observar e vão também nos criticar. Daí o convite de Emmanuel nessa brilhante mensagem, ao invés de nós ficarmos nos dedicando às bagatelas, por que não estimular aquilo que de bom já foi feito? O crescimento. Por isso o nome da mensagem, busquemos o melhor. E o último parágrafo é que ele menciona, que seria de nós se Jesus não nos desculpasse os erros e as defecções de cada dia. Haroldo Dutra chega a falar que se não fosse a compaixão infinita de Deus, nós seríamos trucidados por um raio. Ele brinca nisso nas palestras, mostrando que, de fato, nós já erramos tanto, e reiteradas vezes, repetindo os mesmos enganos, as mesmas formas equivocadas de orgulho, inveja, vaidade, que somente uma compaixão infinita para nos observar e dizer: é assim, vamos dar outra oportunidade. É criança ainda, vamos dar outra oportunidade. É jovem ainda, vamos dar outra oportunidade, até que nos tornemos adultos e maduros nesse sentido. Então vem Emmanuel. Consagremo-nos à tarefa que o Senhor nos reservou na edificação do bem e da luz, e estejamos convictos de que, assim sendo, o argueiro que incomoda o olho do vizinho, tanto quanto a trave que nos obscurece o olhar, se desfarão espontaneamente, restituindo-nos a felicidade e o equilíbrio através da incessante renovação. Então, esse contexto, quando ele diz que instantaneamente, vejam que é, na verdade, a base de escolhas, sempre fazendo. Se eu hoje me dedico a falar mal de alguém, não vou falar. Se eu percebi que eu estou falando por maledicência, não vou falar. Se eu percebi agora que eu estou, na verdade, procurando ser melhor e querer auxiliar essa pessoa, é porque eu já comecei a me colocar no lugar dela e já começa a nascer um sentimento de compaixão que me faz mover e não apenas criticar de longe. Ou fazer como o credor incompassivo da parábola, né? Que recebe a compaixão e depois, quando tem a sua oportunidade de retribuir, acaba, na verdade, não o fazendo. Então, que nós possamos pensar nisso. E, para encerrar, a última pergunta que é feita a São Luís. Há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? O próprio São Luís já começa dizendo: essa é uma questão delicada e é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Agora nós vamos avançar. A caridade bem compreendida, o que é a caridade bem compreendida? Se vamos lá no Livro dos Espíritos, temos lá, né, a definição: benevolência, indulgência e perdão. Pensemos nisso num patamar perfeito, como o de Jesus. Partindo desse pressuposto, nós percebemos então que o próprio Jesus tinha a noção exata do que ele poderia expor ou não. E aí São Luís traz aqui para nós uma orientação nesse sentido, dizendo, vejam a regra básica: se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas, se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque muitas vezes mais vale que caia um homem do que todo um grupamento. Então, em todos os casos, é preciso pesar as vantagens e os inconvenientes. Jesus nos mostra isso quando ele conversa com a mulher no poço de Jacó, em que ali a samaritana que aparece para ele, que ele sequer poderia conversar, ele pergunta a ela: onde está seu marido? E ela intimamente sabe que não tem marido. Pelas dificuldades e as experiências que havia passado na vida, ela não tem mais um esposo. Jesus sabia a razão. Jesus conhecia o motivo, conhecia aquele coração, mas não expôs. Não fez disso uma bandeira. Não disse às pessoas. Ele simplesmente usou aquela mulher, deu a ela a oportunidade de ser a emissária para aquele povo, daquele local onde ele estava ali, em que ela iria então chamar. E aí dali Jesus passa então um tempo com aquelas pessoas pregando. Mas ele acredita a ela, que havia cometido enganos, sido enganada, tido uma vida até então inoportuna em vários aspectos de relacionamento, mas Jesus apenas faz com ela. E ela, quando sente
desnuda nesse sentido, percebendo que ali uma alma havia como espírito que é, do jeito que ela é, ela então se entrega àquela conversa e procura, no fundo, auxiliar e trazer os seus novos amigos, seus amigos do seu local, para que pudessem escutar Jesus. Então, que nós possamos pensar no critério, na maneira como estamos fazendo, com base nessas sugestões de São Luís, que é trazido com tanto afinco e tanto carinho, de forma lúcida, para que pensemos quando estamos falando, por que estamos falando e como estamos tratando as pessoas ao nosso redor. Porque muitas vezes nós vemos no mundo de hoje escutar palavras e que às vezes nos fazem refletir. Muita gente tem falado sobre isso, sobre tratar mal das pessoas, falar mal das pessoas veladamente ou abertamente nos campos abertos da internet. Por que nós o fazemos? Porque ainda não conseguimos nos transformar. E muitas vezes estamos levantando bandeiras, brigando para que não se faça, para que não se desabone, não crie espíritos, na verdade, de delinquência, de racismo. Mas quando nos observam, nós também somos delinquentes, racistas, com tantas pessoas. Então que nós tomemos muito cuidado. Como dissemos aqui, essa autoridade para censurar está definitivamente na razão da autoridade moral de quem faz a censura. E quanto mais andarmos e evoluirmos, mais perceberemos que essa censura não vai estar aí cheia de críticas infundadas, de maledicência, de um espírito mordaz em querer maltratar, mas do contrário. Quando houver censura, será aquela censura amável, a chamada doçura enérgica, que efetivamente reconhece o erro no outro, mas não o diminui. Separa o mal do malfeitor e entrega à pessoa o que ela efetivamente precisa. Nós possamos pensar assim com muito carinho, trabalhando sempre com aquele contexto em que Gandhi já mencionava. Sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Porque enquanto nós não nos transformarmos, todo o nosso discurso de não crítica, de não censura, ele não vai ser, na verdade, bem-vindo. Porque a partir do momento que alguém nos observar e perceber o quanto censores, o quanto juízes, cheios de imperfeições ainda somos, vão acabar caindo em descrédito das nossas palavras. É a nossa vida, a nossa exemplificação é que vai transformar. E aí sim, quando eu for a mudança que eu quero ver no mundo, fatalmente eu terei condição de fazê-lo de uma maneira em que todos ao redor possam observar. Que possamos nos ajudar nessa tarefa e fazermos o melhor por esse mundo, regenerando primeiro a nós mesmos, para que possamos regenerar então o planeta que nós vivemos. Forte abraço a todos e uma excelente semana de reflexão. Siga, irmão, venha pra luz, venha com todo o amor pra encontrar Jesus. Venha com todo o seu ser pra encontrar a paz. Esse mundo que é belo será muito mais. Olhe neste céu e essa terra que disseram brota leite e mel. Nossas vidas de mãos dadas sempre vão ficar e a nossa amizade sempre vai durar. Viva, cante, vive, faça do mundo a música sempre o exemplo do nosso Senhor. Por onde quer que ande, semeie a paz e que essas luzes que brilham sempre brilhem mais, sempre brilhem mais, sempre brilhem. Queridos irmãos, vamos todos agora fechar os nossos olhos e na câmara secreta do nosso íntimo elevarmos o pensamento até Deus, onde encontraremos a paz e a tranquilidade para as nossas almas.
Senhor, após a palestra de hoje, sentimos-nos privilegiados por ter nos dado a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua mensagem que tanto nos inspira os sentimentos mais elevados. E assim, com o coração inundado do bálsamo de luz, manifestamos a Ti o desejo de sermos conhecedores de nós mesmos. Mas para isso, clamamos que derrame sobre nós os fluidos sublimes, capazes de elucidar os enigmas mais profundos do nosso ser, possibilitando-nos entrar em contato com a parte de nós que ainda se faz oculta aos nossos sentidos. Certos de que, pela sua misericórdia, receberemos o auxílio desejado, agradecemos o seu gesto de infinita bondade a nos envolver e a nos impulsionar para seus braços acolhedores que nos aguardam na eternidade. Que assim seja.